Graças e paz a todos. Amém. Uma boa noite. E graça de Deus na vida dessa comunidade. Amém. A palavra dessa noite que Deus tem me dado está no livro de Mateus, capítulo 13. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem. Deus tem falado ao meu coração dessa maneira que eu vou expressar. E tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. Com toda dificuldade, com momentos difíceis, estou saindo de uma enfermidade que sabemos, mas hoje, graças a Deus, estou aqui. Em Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, esse momento de meditação, de oração. Nós queremos, ó Deus, nos colocar em suas mãos, ó Pai. Fala conosco nessa noite, Pai amado, que a centralidade do Teu Filho Jesus Cristo seja ministrada nessa noite. Amém. E que haja um mover do Teu Espírito em vidas que ainda, Senhor, não se acertaram contigo. Amém. Mas nós queremos declarar, para a glória do Teu santo nome, que há poder no nome de Jesus. Amém. Que há graça na santidade de Jesus. Que há manifestação do Espírito de Deus na vida de Jesus. Por isso nós queremos, Senhor, nessa noite, ser ministrado, ser pastoreado por Ti. Amém. Para que haja graça, sentimento de paz, de alegria, de unção de Deus. Amém. E para que reverta em nós a verdadeira semente de Cristo Jesus. Amém. É o que nós pedimos no nome de Jesus e é para a Tua glória. Todos dizem amém. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos nessa palavra de Mateus 13, o Evangelho de Jesus Cristo é mistério, irmãos. Ele é um grande mistério e é um grande milagre. É tudo isso, irmãos, muito mais. É poder de Deus na vida daquele que crê. Glória seja Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos lá em Romanos. Essa palavra aqui eu gostaria de deixar. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Fala assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nossa, que glória! Glória! Aleluia, Jesus! E aqui, irmãos, e esse mistério é uma grande semeadura da palavra de Deus. Sabe, amados, o amor de Paulo pelos crentes de Roma era muito profundo. Muito profundo, irmão. Assim como deveria ser o nosso amor pela nossa comunidade, pelos crentes que estão no mundo todo. E há um grande sofrimento, não é só no nosso meio, mas é no mundo todo, onde se adora o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Salvador. E olha o que Paulo
Paulo fala aqui em 1 de Romanos, no verso 9 a 12. Olha aqui, ó. Olha aqui. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, do tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nós confortamos por intermédio da fé mútua, em vossa e minha, quer dizer, a mesma fé. Sabe, amados, a mesma fé que eu carrego no meu coração, vocês carregam também no seu coração. Por isso nós precisamos nos moldar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é a verdadeira semente que veio do céu para nós. Verdadeira semente. E é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo aqui é o assunto principal nas cartas de Paulo. Pode ver, principalmente em Romanos, né? Que são as palavras, as epístolas das cartas, dos escritos de Paulo aos Romanos. E Jesus mesmo disse para Nicodemos também, ó, é necessário nascer de novo, da semente santa, da água e do Espírito. Quer dizer, João 7, 38, 39 fala, né? João 7, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João 7, capítulo 7. (38 e 39). Fala assim no 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que neles crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus e nem participará do reino de Deus. Então aqui, queridos, o que nós vamos aprendendo aqui, ó, e Jesus mesmo que disse em Mateus 28, 18, é me dado todo o poder no céu e na terra. Ele queria dizer: jogue semente, semeie a semente, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, não é o batismo que salva, amém, Jesus? Mas é a consequência da vossa fé que leva você ao batismo. Louvado seja Deus. Então aqui, ó, não salva, é uma ordenança de Jesus, irmãos, olha como é importante. É uma ordenança de Jesus. Né? Então o que nós vamos aprendendo aqui, ó, o batismo é a consequência da fé que você tem na pessoa de Jesus Cristo. Quem sabe? Você vai para o batismo. Aqui não está dizendo do batismo nas águas. É quem não nascer da água e do Espírito. É diferente, irmãos. Louvado seja Deus. E aqui eu fiquei pensando aqui, ó. A verdade, em verdade, eu digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica aí só. Mas se morrer, produz muito fruto. E aqui isso significa que através da obra da cruz, da sua morte e ressurreição de Cristo, as portas da salvação estariam abertas até chegar em nós. Posso ouvir glória? Glória a Deus. Olha, irmãos, as portas se abriram até chegar em nós. E aqui, irmãos, ó, eu fiquei pensando aqui, ó, significa que através da obra da cruz, na sua morte e ressurreição, que as portas foram abertas para as pessoas de todas as nações, povos e línguas. Deus não faz exceção de pessoas. Eu fiquei pensando aqui, ó, além do Evangelho de Cristo ser mistério,
Ele é um grande milagre. Olha a regeneração. Olha a regeneração. E poder de Deus. Há poder no nome de Jesus, queridos. E Hebreus capítulo 1 fala assim, que Deus outrora falou aos filhos através da palavra aqui, ó, através de várias maneiras aos pais, pelos profetas, agora nos falou pelo Filho e colocou Cristo como herdeiro de todas as coisas. Olha que Deus maravilhoso. Abra aí Mateus 11. Nós vamos chegar lá em Mateus 13. Mateus 11, versículo 25. Olha o que diz aqui a palavra, irmãos. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém, Jesus? Amém. Olha que coisa interessante. O Pai nos revelou o Filho e o Filho nos revelou o Pai. E essa passagem fala que Jesus é o Salvador dos humildes, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E Deus revelou para os humildes. E Jesus fala, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. No capítulo 10, 23 e 24 de Lucas, ele fala para os discípulos em particular, irmãos. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. E no 24 ele fala, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês viram. Não viram e não ouviram. Deus revela a quem Ele quiser. Amém? Deus revela a quem Ele quiser. Não é terreno, irmãos, é celestial. Se nós olharmos aqui Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4, ele diz assim, olhai para o alto, buscai as coisas do alto, onde Cristo estava ao lado do Pai. Amém? Que coisa maravilhosa aqui, ó. Olhai para o alto, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado, intercedendo por nós. E no 4 ele fala que ele voltará em glória e ele vai nos levar em glória. É coisa de se pensar, irmãos, de meditar e agradecer a Deus aqui. Vamos abrir Mateus 13. Essa palavra que foi lida de Mateus 13, maravilhosa, irmãos. Naquele mesmo dia, Jesus assentou-se junto a um barco e toda a multidão estava em pé na praia. Que dia foi esse, irmãos? Jesus acabou de falar da família. E alguém disseram para ele, olha, lá fora está sua mãe e seus irmãos querendo falar contigo. O que ele disse? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. E logo em seguida, e ele fala aqui, ó, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nossa, glória. Glória a Deus. Ô irmãos, olha que verdade isso aqui, ó. Fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus. Ele veio cumprir a vontade do Pai. E ele diz aqui, no 13. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comer. Olha que coisa interessante, irmão. Significa a palavra do reino e os seus resultados. Jesus queria formar uma lavoura, uma plantação de almas, de filhos.
de Deus. E interessante aqui é que uma parte da semente caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comer. Quer dizer, as aves do céu representam o inimigo das nossas almas, irmãos. E as pessoas não compreendem, não mergulharam através da fé, e naquilo passou como um vento. Aquela semente, ela ficou em cima daquela terra, não produziu frutos, não teve a expectativa. As aves comeram aquela semente e tudo passou. Então, a outra semente caiu no terreno de pedras, é o versículo 5 aqui, ó, que fala, né? A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Olha que interessante. Outra semente caiu, outra parte caiu no meio de espinhos e foram sufocados. A pessoa, quer dizer, até entende, né, a palavra, mas não coloca em prática. Ela é sufocada pelos espinhos. Quer dizer, os espinhos que o mundo nos oferece. Fica sufocada. A palavra é sufocada no meio dos espinhos, que são as dificuldades do nosso mundo atual. Ou como sempre foi. E aqui, irmãos, as coisas do mundo acabam caindo nas armadilhas de Satanás. Mas graças a Deus aqui, irmãos, versículo 8, que é uma outra parte que caiu em terra boa e produz frutos, mais frutos e muitos frutos. Eu posso dizer que a semente que caiu na nossa vida caiu na terra boa, porque nós estamos aqui. Quem diz amém? Amém. Se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, é outra parte, mas nós estamos aqui e fazemos menção do nome do Senhor. Sabe, queridos? Sabe o que eu aprendo aqui? Não havia diferença entre as sementes. A que caiu na beira do caminho, a que caiu no meio das pedras, a que caiu no meio dos espinhos, a que caiu na terra boa, era a mesma semente, irmão. Era uma semente só. Claro que a culpa não era da semente, porque uma delas caiu em terra boa. E eu fico pensando aqui, ó. Assim é a palavra de Deus, Mateus 5, 13, 37, fala assim, ó, seja porém a tua palavra, sim, 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 não, não, que passa a vir sem procedência da lei. Sabe, queridos? Havia então uma só palavra, uma só semente. A palavra de Deus, o evangelho do reino, irmão, estava sendo semeado. Olha que coisa maravilhosa. Que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A semente é Jesus, é celestial e eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, ó, tudo que vem de Deus pertence a Deus. O Pai nos deu filho e o Filho nos deu vida. Posso ouvir glória? Glória a Deus. Olha, irmãos, que coisa. O Pai nos deu filho. O Filho nos deu vida. E nós precisamos dar a Jesus a nossa verdadeira adoração, em espírito e verdade, buscando as coisas do alto, olhando para o alto, sabendo que de lá vem a nossa redenção. Ele já vem de lá trazendo a semente que ele próprio. Se o grão de trigo aí na casa do ouro, que ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E nós sabemos e conhecemos essa palavra. E tudo que pertence a Deus, revela a Deus com o seu plano de redenção. Olha, irmãos, tudo que pertence a Deus, pertence ao plano da redenção. Ele veio, olhou circunstâncias, não olhou dificuldades, muito pelo contrário. Ele glorificou o nome do Pai. Tudo aquilo que me desse, Senhor, nenhum deles se deu. Sabe, então eu fico pensando aqui, ó, essa semente aqui, ó, é tudo que pertence a Deus, revela a Deus. Seu plano de redenção com amor, com a sua graça, irmãos, com o seu poder. Olha, tudo isso é o Evangelho de Cristo Jesus aqui, ó.
com o seu poder, com os seus milagres, com a sua alegria. Jesus nunca foi triste, muito pelo contrário. Ele sempre se manifestou com alegria, com poder e graça. Se entristeceu? Sim, por causa da multidão que o levou para a justificação. E como mistérios aqui, o próprio Evangelho de Cristo Jesus aqui, e é por isso que poucas pessoas entendem esse plano, irmão, que recebem a revelação do verdadeiro. Para muitos aí está o culto, falta discernimento, falta fé, falta oração, falta o quê? Perseverança. Abre 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, abre. 1 Coríntios 2. Versículo 11 ao 14. Fala assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, maravilhoso. Falta ainda discernimento, falta fé, falta oração e perseverança. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, a semente era única, mas o terreno era, o solo era diferente. Coisa interessante. Eu gosto de fazer minha hortinha lá em casa. Esses dias eu fui lá comprar semente. As mudinhas. Interessante, ó. É aqui, aqui. O vendedor falou assim, essa semente, eu falei, a mudinha está boa, ela tá. E aquela da latinha, que é semente? Ele falou, aquilo lá é complicado. Você vai ter que preparar bem o solo, jogar uma vitamina. Tá. E depende do lugar que você vai plantar. Olha, viu a semente? Tem que cair na terra boa. Eu fiz a comparação. Foi essa semana agora. Eu falei, puxa vida, aquela lá parece que está tão bonita, aquela semente. Ela está bonita, mas ela tem que ser colocada num lugar adequado. Onde você vai colocar uma vitamina, vai colocar um esterquinho, uma terrinha, uma pinha. E ela vai, com calma, ela vai dar o certo. Sabe, é isso que nós estamos falando aqui. Uma caiu em terra boa. E a terra boa está no nosso coração aqui. Nós precisamos nos ater a isso. Sabe? 4 tipos de terra que o da semente ia ser semelhante. Interessante que o primeiro terreno, Jesus disse, esse solo é um coração à beira do caminho. Irmãos, nós estávamos, sabe, andarilhos na beira do caminho. Nós não recebíamos a palavra passava, irmãos. Mas Cristo Jesus nos resgatou lá dos andarilhos que nós éramos, nos levou para outro mistério, que é o reino, do reino de Deus, através de Cristo Jesus. E nos transportou de um reino para outro. Posso ouvir glória? Glória a Deus. De uma terra sem lei, do sofrimento total, de enfermidades, e diz que me diz tudo que não prestava. Ele foi lá e nos resgatou. Sabe? E aqui, ele nos transportou de um reino para outro e nos colocou no caminho da cruz, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E é no caminho da cruz que nós conseguimos nos localizar diante de Deus. Sabe? 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento de várias pessoas. Ele
para não compreender e não entender e, por fim, não aceitarem o evangelho do reino de Deus. Cegou o entendimento, cauterizou. Sabe? E a pessoa ouve a palavra do reino de Deus, mas não compreende por motivos morais, às vezes por motivos de desânimo, por motivos de mente cauterizada. E a palavra vai embora, passa. E a pessoa continua no caminho e anda ali. Sabe, irmãos? O inimigo trabalha para as pessoas não acreditar em Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio e nos trouxe a semente verdadeira. A boa nova do céu, né? João 10,10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Olha que verdade, irmãos. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair na tentação.